Ó, logo mais você já vai ver o corte aí, mas antes, dá essa moral, fortalece o Alambrado Alvinegro aí, se inscreve no canal, deixa o like e um abraço pra galera da KTO. Se liga aí. Quais foram, assim, os principais obstáculos que você encontrou nesse início, principalmente nesse início de trabalho na TV Globo, que você já começou no auge, né? Hoje um repórter para chegar na Globo, o cara tem que comer muito arroz e feijão, mas você já conseguiu seu espaço no auge. Eu tive oportunidade, o Fabrício sabe disso, que há 20 anos atrás eu fiz lá e eu lembro que o ambiente era muito carregado, assim, há 20 anos atrás, para trabalhar lá. Qual que era o ambiente que tinha lá? Eu lembro até o Felipe Diniz, a molecada estava começando, o repórter que era de Ribeirão, como é que é o nome dele? O Edgar Alencar, gente boa também. Os caras estavam começando nessa época aí, quando eu fiz, na verdade eu fui cobrir férias lá, fiquei um tempo, mas eu lembro de um ambiente muito carregado na Globo, no departamento de esporte. Viu o Kleber Machado xingando o Marco Mora, era uma coisa assim, eu fiquei ali alguns meses, mas quais eram os principais obstáculos nesse percurso todo? Apesar que você estava mais em outro nível, né? Fala a verdade. Não, assim, eu dei sorte por começar na Globo de Brasília e de lá ser chamada para cá. Quer dizer, assim, eu realmente não tive... Primeiro que eu não tive uma experiência no rádio, que se eu tivesse tido uma formação desde o início da década de 80, assim, ao invés de fazer estatística, eu tivesse feito jornalismo, eu talvez não tivesse optado logo pela televisão, eu gostava muito de rádio, falar e tal, nunca fui muito de texto, né? Meu negócio, mesmo na TV, era muito ao vivo, muito hard news, não era escrever aquelas matérias maravilhosas de Tino Marcos Uchoa, aqueles textos emocionantes, não. O meu negócio era notícia, buscar notícia. Mas aconteceu, a felicidade foi que, por acaso, o convite que eu tive foi logo da Globo de Brasília. E da Globo de Brasília, as pessoas de Rio, São Paulo, que mandavam e tal, me viram, gostaram e me trouxeram. Eu já não era tão novo, eu não era menino, né? Eu não estava saindo da faculdade. E eu, assim, no começo, eu não tive problema nenhum, não, de ambiente. Sabe, me lembro, tive um cara que eu falo que é meu mestre, já tinha o Marco Mora lá, né, quando eu cheguei, Ciro José era o diretor, mas o meu chefe principal era José Maria de Aquino, que é um cara muito antigo, muito vivido, já tinha ganho muitos prêmios em jornal. Ele era diretor de esportes da Globo? Não, o diretor era o Ciro José, depois o segundo era o Marco Mora, ele era chefe de reportagem. Chefe de reportagem. Então, ele trabalhou no Estadão, trabalhou em outros jornais e já tinha ganho o prêmio ESSO, que naquela época era famoso. Enfim, feito grandes reportagens, praticamente escreveu uma placar sozinha sobre o Pelé. Enfim, muito legal. E ele me deu várias orientações ali no começo e tal, que para mim foram fundamentais. E em termos de relacionamento, cara, os inimigos eu acho que eu nem os conheço direito, então eu tenho muito mais, são amigos. Sempre foi um cara tal. tranquilo, aí ambiente, aí relação com o Rio, né? Aí começa repórter de lá, ia para lá, cheguei a ficar uns 6 meses no Rio, também trabalhando, foi quando coincidiu essa história do campeonato de 92 e tal, mas eu não tive muito problema não. Agora é óbvio que a emissora foi mudando, as pessoas vão mudando, né? Você já pode ter pego... Tem umas malas, sempre tem, né? Sempre tem. Todo lugar tem. Cara, é difícil você não ser amigo do Mauro Naves, viu, velho? É verdade. Porque o cara é boa praça demais, é resenha, Mauro. Você chega então em São Paulo em 89 e a gente vai falar muito com o Mauro sobre Corinthians, todas as coberturas, grandes coberturas que o Mauro Naves fez do Corinthians. Estava no Mundial no Japão, Mauro? Por acaso. Por acaso. Estava em quase todos os principais títulos do Corinthians, da década de 90 até aqui, o Mauro fez a cobertura. Mas deixa eu falar um negócio do Japão rapidinho. Cara, vamos falar do futebol de hoje também, vamos falar sobre o Corinthians de hoje, zona de rebaixamento, o que o Mauro pensa do time, porque é na lista dos canais ESPN vai poder dar uma luz aí pra torcida do Corinthians. Lá no Japão, o Corinthians tinha acabado de ser campeão mundial, Mauro, e são as benesses que a TV Globo sempre teve, né? Que é uma coisa que quem não é da Globo sempre ficou extremamente irritado. Que assim, estávamos no Japão, eu, o Neto, a equipe da Band, olha a equipe da Band. A Globo tinha 200 caras. E a Band tinha 4. Era eu, o Neto, o Fernando Fernandes e o Soncini, que é o cinegrafista. Que trabalhei com ele na Globo. Que trabalhou com ele, o grande Soncini. Aí eu lembro que logo que o Corinthians foi campeão, nós fomos deixar os caras no hotel em Yokohama, porque eu e o Neto estávamos em Tóquio. E aí eu lembro que era uma dificuldade tremenda para falar com a boleirada, com os personagens do Corinthians, que tinha acabado de ser campeão mundial. Quando a gente passa na frente do hotel do Corinthians, assim, tinha, acho que era o
acho que era um ônibus, assim, não sei se era grandão assim, fazendo tipo um escudo, e tava lá o Mauro Naves entrevistando todo mundo lá, livre, leve, solto, e nós passando um perrengue desgraçado. Mas naquela noite também tomei uma meia dúzia, viu? Pra comemorar o Coringão, que eu tinha que comemorar. Isso que é muito louco, né, Mauro? Porque o Corinthians é campeão e aqui no Brasil é uma festa desgraçada. Sim. E lá, corintianada, nós que estamos trabalhando, na época eu lembro que a gente fazendo o terceiro tempo, então passaram 2 horas quando a gente saiu do estádio de Yokohama, não tinha você não escutava, você só escutava o grilo na rua. Então perde um pouco esse negócio do torcedor, né? É que você é um cara que já assim, transcendeu isso daí. Aqui o jogo foi de manhã, lá foi de noite, né? Aqui foi 8h30 da manhã, acho que 8h30 da noite lá. Mas a entrevista mais importante que eu fiz lá, por exemplo, essa lá na frente do hotel, deve ter feito, porque como aqui estava de manhã e era um domingo, por acaso, né? 16 de dezembro, o Corinthians ganha em 90 e 16 de dezembro ganha o Mundial, né? Então, muitos supersticiosos achavam, pô, essa data hoje vai levar. Mas a mais importante, assim, que foi desse tamanho e quase que a FIFA me expulsa, eu fiz dentro do campo porque não podia fazer quando o time foi dar a volta olímpica. Eu estava lá como repórter dentro do campo, etc, tal, o Galvão na cabine, etc, mas não, era para ficar naquele quadradinho ali atrás, falando um pouquinho e não sei o quê. Não podia sair para ir entrevistar jogador. E eu fui junto com o cinegrafista, José Carlos Mosca, eu fui meio que de ajudante, mas eu tinha um microfone aqui por dentro. Aí na pista, eu paro o Jorge Henrique, que foi o primeiro que veio, que estava ali naquela confusão toda, e começa a perguntar umas coisas para o Jorge Henrique, usando assim o microfone com a camisa escondida aqui e tal, e aí veio o cara da Folha, sei lá, ele deu umas 2 respostas normais, mas enfim, mas era uma primeira entrevista ali após o título, para falar e tal, dentro da volta olímpica. E aí o cara da FIFA já veio, você está entrevistando? Não estou, tá, estou vendo, né? Bom, enfim. Mas aquela era importante, porque era ali após o título, né? Aí depois, provavelmente, como era domingo, o jogo de manhã, tinha um esporte espetacular, então, obviamente, eu devo ter feito um monte de flash lá, e cada hora com um jogador e tal. E eles também no hotel, comemorando muito, né? Teve gente que virou ali, né? Porque eles vieram depois na segunda, e eu também vim. Teve gente que eu acho que nem dormiu, porque foi domingo todo, aí teve a noite. Ixi, eu tive flash o dia inteiro. Foi um dia muito cansativo. Tava a fim de tomar uma para dar uma aliviada, assim, pelo trabalho, mas não teve jeito, porque pegou logo cedo. Ruim japonesa, você gostava? Kirin, é boa, Kirin. Você sabe a lembrança que eu tenho lá sobre bebida? Que até hoje, o Mauro Van Basten. O Mauro Van Basten, para quem não sabe, ponta esquerda do Corinthians, estava no time de 90. Que quase não gosta de beber. Você falou, bebida, Mauro bebida, porra. Não, mas o Van Basten estava lá, né? Já trabalhava na comissão, etc. E ele me chega um dia no hotel com um vinho de presente para mim, porque ele tinha jogado no Japão e conheceu um cara que era um espanhol que era dono de um restaurante. E ele foi lá visitar, levou alguns caras da comissão técnica, sei lá quem, que ele levou para esse restaurante, e tinha um vinho lá que é espanhol e chama Mauro. Aí ele ganhou um, aí ele chegou no hotel e falou, pô, já conheço, vou dar para você aqui. Aí me deu esse Mauro. Eu guardei, cara, é capaz de ter até hoje esse vinho, porque eu não quero abrir. Por quê? Porque depois, conversando com o Ronaldo, eu soube que esse vinho é da região da onde o Ronaldo tem um time lá em Valladolid, que ele, se eu não me engano, espanhol, então. É espanhol, e eu acho que o fabricante desse vinho é o cara que vendeu o percentual do Valladolid para o Ronaldo. E aí ele falou, pô, esse vinho lá não é barato não, hein, não sei o quê. Eu falei, agora que eu vou guardar mesmo. Mas principalmente porque foi assim, uma lembrança do Van Basten. Vinho é pra beber, né, Mauro? Guardar não dá, né? Pô, guardar uma hora vinagra ele. Já diz o Vamp com aquela história lá do vinho do Papa do Ronaldo, né? Então o vinho é para beber. Aliás, Galvão Bueno tem uma vinícola, não tem até hoje? Tem, né? Tem aqui, ele tem é pão lá. Duro ou ele manda uns vinhos para você de vez em quando? Não, ele vende com desconto, né? Não, ele vende com desconto. Não, mas já ganhei presentes dele. Se tem uma coisa que o Galvão não é pão duro. Ele já pagou muito jantar, nossa, vários, né? Então mas tá bom. Com ele, assim, com esse negócio dele gostar de vinho, eu, se for jantar com ele, falo que pago a comida e deixo ele pagar o vinho, porque o vinho não tem preço, cara. A comida, você sabe, vai custar quanto? R$80 um prato, não sei o quê. Aí ele vai olhar aquela carta, pede um vinho de 500 para cima, me quebra. Então eu falo, deixa que eu pago a comida e você paga o vinho, porque ele tem
bom gosto e dinheiro, mas tem coisa que ele realmente... Todo mundo sabe na Globo é que ele já pagou muito jantar. Pão duro era o Milton Neves, Maru. É? Quando o Edmundo ia no Leles, Nossa, depois do terceiro tempo, ele pedia os vinhos mais caros só pro Milton Neves tremer na cadeira. Viu? Fazia isso? Ô Fabrício, o Claudinei José Trento manda aqui, ó. Mauro Naves, grande pescador, já veio em Cáceres. O Claudinei, que era do Mato Grosso. Claudinei é um membro nosso do canal que está há muito tempo acompanhando a gente. Então um abraço para ele, tem razão. Eu vou lá e vou no Recanto do Dourado, que é um... Já fui em outras pousadas também lá, mas várias vezes fui sozinho, fui com meu filho, fui com a minha mulher. Gosto muito de pescar no Rio Paraguai lá. E o Wesley fala do Sete Mares, que você é um cara que conhece o restaurante Sete Mares, claro, que é um dos nossos parceiros aqui no Alambrado Alvinegro. Ele falou que tá mandando um rango para você aqui, que depois você tem que avaliar. Você já conhece, né? O rango do Sete Mares. Muita qualidade. Muita qualidade. O Célio Santos fala que ele tem só 7 Copas do Mundo em 51 países. É isso, Mauro? Fez até a conta aqui o Célio Santos. Quantas Copas do Mundo? Qual foi a primeira? Não, 7 é verdade. 7 que eu fui, né? Porque eu deixei de ir em 94, até no nosso programa às vezes o Zinho ou o Pascoal se confundem, acham que eu estava lá. Eu não fui na de 94, porque eu saio da Globo tipo 91, 93. Depois dessa história do Flamengo lá, com o Botafogo, eu saí da Globo achando que eu ia sair mesmo. Eu fui abrir uma confecção, vender lá no Brás e Bom Retiro, calça jeans. Porque eu achava aí que... Já estava desiludido com a profissão na época. É o ambiente que você falou. Aquela época eu achei que a concorrência era muito grande, que dificilmente eu ia ter espaço, sabe? Um dia eu voltei da Fórmula 1, num domingo, falei, cara, não dá. E eu tinha um primo que fabricava roupa, tava ganhando dinheiro pra caramba, e ele vinha e ficava na minha casa lá em Higienópolis e vivia me falando, pô, meu vendedor ganha mais que você, lá com esse negócio de TV. E o cara ganhava mesmo. Aí eu falei, quer saber, cara, eu vou ficar nessa briga para fazer matéria, não é para mim. Aí eu saí. Então, por isso, assim, claro, perdi a oportunidade. Não sei se iria, mas ao sair em 90 e poucos antes, claro que eu perdi a oportunidade de, se é que iam lembrar de mim, de ir em 94. Mas o repórter principal naquela época de São Paulo era o Roberto Tomé. Então, a partir de 95, aí eu começo a fazer pré-olímpica, aí vou na Olimpíada de Atlanta, 96... E aí começa a fazer Copa América, aí comecei, aí depois o Tomé também mudou para o jornalismo e tal, aí eu passei a fazer. Então a primeira que eu fui mesmo, e aí já não tinha o Tomé, foi em 98 na França. Aí eu fui em todas depois, fechando agora pela ESPN, a última que foi no Catar. São 7. Esse negócio de país é o... Você tem esse número ou não? Não tenho ele exato, mas o José Carlos Mosca, que meu parceiro, eu adoro Mosca também, lá de Campinas. Lá de Campinas. Ele viajou uns 20 anos comigo como cinegrafista, nessas coberturas de seleção, mundial, tudo era o Mosca. Eu e o Mosca eram parceiraços. E um dia ele comprou lá, sabe aquele mapa mundi que você espeta uns alfinetinhos assim? Na churrasqueira dele, lá em Campinas, ele montou lá, sei porquê, e começou a marcar os países que a gente já tinha ido. E faltou alfinete. Passou de 50. Aí ele que me falou isso, Mauro, nós já falamos mais fora as repetições, né? Seleção jogava 3 vezes por ano em Londres, ou 5 vezes, já foi na Alemanha. Então, os países diferentes. E aí eu comecei a olhar assim e falei, moço, pensar na América do Sul, já fomos em todos mesmo, já são 10 Libertadores. Aí, pô, Estados Unidos, México, Costa Rica, aí você pula para a Europa, aí foi para a Ásia, Malásia. Falei, rapaz, será que você tem razão? Mas nunca fechei esse número assim. Se são 51, 53 e tal, mas segundo o Mosca a gente tinha passado de 50 países. A gente vai voltar.